pessoas que iam para a infecciologia, muitas iam porque era das poucas situações da doença humana que nós tratávamos, no sentido de curar. Nessa altura dispunhamos de algumas armas, dispunhamos de antimicrobianos, que todavia nestas doenças eram relativamente ineficazes. Foi, de facto, um reencontro com as nossas fragilidades, não é? Good to see you again, Counselor. Judge Tate, Kendall Construction. Innocuous. How are you? What happened to your face? I have AIDS. Oh. Oh, I'm sorry. Há 3 décadas, a humanidade foi confrontada com o anúncio de uma nova ameaça até então desconhecida, a qual viria a desencadear um incessante processo de investigação. Há 3 décadas, o mundo viu-se perante uma doença incurável, fatal a curto e a médio prazo, que rapidamente criou uma vaga de medo, morte e discriminação. Há 3 décadas, o mundo ouviu falar pela primeira vez de SIDA. Estavam envolvidos pessoas muito jovens e pessoas previamente saudáveis. E, de facto, eram patologias, eram doenças infecciosas pouco conhecidas, quer do ponto de vista de diagnóstico, quer do ponto de vista de terapêutica. Quando a infecção apareceu, os primeiros doentes eram tratados apenas para as infecções oportunistas. Não tínhamos à disposição uma terapêutica antirretrovírica eficaz. E a elevada mortalidade era aquilo que mais nos preocupava, porque, na realidade, as doenças infecciosas, à altura, eram doenças perfeitamente tratáveis e com uma mortalidade que era relativamente baixa, comparando com aquilo que nos estava a acontecer naquela altura. A infecção terá surgido em África por transmissão do chimpanzé para o homem. Os primeiros casos foram conhecidos em 1981 em Los Angeles, nos Estados Unidos, em jovens homossexuais. Um ano depois, os grupos de risco aumentavam para 4, incluindo toxicodependentes, hemofílicos e haitianos. O grupo dos toxicodependentes sofreu uma dupla discriminação, não é? No fundo, primeiro porque estavam infectados pelo VIH. Em segundo lugar, porque eram toxicodependentes, e isso associava-se depois às teorias de que, enfim, era o açoite de Deus esta nova infecção. Na altura até se pensava, até era bom que eles acabassem, porque assim a sociedade via-se livre desta tropa toda, não é? Tudo o que era mau, tudo o que era considerado pérfido, iria acabar. Por um lado foi o boom da toxicodependência, portanto os doentes tinham muito menos adesão à terapêutica, tinham muito mais complicações infecciosas relacionadas com a própria toxicodependência, drogas injetadas, portanto tínhamos uma coisa mais complexa. Nós que no meu serviço tínhamos 120 doentes, mais ou menos de 85 a 89, passamos a receber 200 e depois 300 e chegamos a ter 400 novos casos por mês, e uma grande parte eram realmente toxicodependentes. É óbvio que houve uma reação de alguma defesa por parte dos profissionais de saúde, que é legítima, perante situações que são novas, algumas delas que não se dominavam. Não nos podemos esquecer que o vírus é isolado anos mais tarde, que a terapêutica a primeira terapêutica é no final, é na segunda metade dos anos 80 que surge. Os profissionais de saúde não são imunes, como qualquer pessoa, a ter os mesmos medos e os mesmos receios que têm as outras pessoas. Têm é que saber ultrapassá-los.
Com o surgimento de casos em mulheres infectadas por via sexual e latentes, rapidamente se percebeu que toda a população era vulnerável, apontando para outras vias de transmissão. Mas foi a identificação do vírus em 1983 no Instituto Pasteur de Paris que permitiu, em 1985, o diagnóstico através de testes de detecção laboratoriais e um conjunto de avanços significativos no controle da infecção. Os doentes hemofílicos, os doentes transplantados, etc., foram vítimas, enfim, deste novo vírus, não é? Porque ele realmente se passou facilmente, mesmo até pelos meios que eram destinados a curá-los, no fundo, não é? Material contaminado, etc. Veio-se a descobrir o agente etiológico, veio-se a descobrir o vírus, veio-se a descobrir meios para diagnosticar esse vírus, vieram-se a desenvolver técnicas para poder identificar esse vírus responsável pela infecção e chegámos posteriormente à identificação de fármacos que atingiam determinados alvos do vírus, capazes de atuar sobre determinados alvos do vírus, depois de se conhecer bem o mecanismo de atuação do vírus. Desde o momento que esses testes começaram a ser generalizados, esse problema é um problema que praticamente hoje uma infecção por essas vias é virtual, digamos assim, praticamente não existe. Há um conceito que não existia nos hospitais antes da SIDA, antes do HIV, que era o dos material descartável. Ou seja, a maioria do material que nós usávamos antes do aparecimento do HIV era resterilizado. E, portanto, o aparecimento daquele conceito de usa-se determinados tipos de materiais que provocam punções e contacto direto com os fluidos do doente, que é usado nesse doente e é destruído a seguir, portanto é o tal descartável, apareceu por causa do HIV. Entretanto, em Portugal, no Hospital Egas Muniz, a equipa de Luís Champalimon e Odete Ferreira investigavam os doentes que chegavam da Guiné-Bissau e Cabo Verde e que, embora apresentassem as mesmas características, eram considerados negativos. A persistência e a convicção da equipa portuguesa levaram à descoberta do VIH2. O Dr. Champalimon correlacionou que, na realidade, havia muita imunossupressão também nos nossos doentes. No entanto, existiam diferenças fundamentais. Uma é que eles não eram homossexuais, eram heterossexuais na maior parte. Segundo, enquanto nos Estados Unidos a relação era de 10 homens para uma mulher, aqui a relação com os doentes da Guiné-Bissau era de 1 para 1. As patologias não eram predominantemente pulmonares ou sarcoma de Kaposi, como se dava nos Estados Unidos, e sim com diarreias e alterações metabólicas, como eu disse. Portanto, havia similaridades e havia diferenças. Nós temos em Portugal realmente uma população infectada pelo HIV-2 muito superior ao resto da Europa, através das nossas relações com os países da África Oriental, os países de língua portuguesa, e realmente temos uma experiência que deriva disso, porque nós, se no princípio não sabíamos porque é que os doentes se apresentavam com quadros de SIDA e que não conseguíamos isolar um vírus, agora já sabemos que existe o HIV-2 e, portanto, já temos a possibilidade de os tratar, pelo menos tentamos tratá-los tão bem como o HIV-1, embora não se saiba tanto sobre o HIV-2 como se sabe sobre o HIV-1, claro. A identificação do VIH2 proporcionou não só o conhecimento da sua epidemiologia, das suas diferentes manifestações clínicas e da diferente abordagem terapêutica, com a identificação dos fármacos antirretrovíricos que, sendo eficazes todos eles para o VIH1, nem todos são eficazes para o VIH2, nomeadamente o grupo dos não-nucleósidos inibidores da transcriptase reversa. As populações de imigrantes estão sempre mais desprotegidas, até pela dificuldade de contactar com os serviços de saúde, até por algum medo em relação a problemas de legalidade e, portanto, são sempre pessoas que são mais difíceis de diagnosticar, muitas vezes diagnosticadas em fases muito tardias da infecção, já com doença. Toda esta população ainda tem muita dificuldade em ter a noção que é preciso fazer os testes e que é preciso fazer os diagnósticos. I don't think I can make it to the party, Clarissa. You don't have to go to the party. You don't have to go to the ceremony. You don't have to do anything you don't want to do. You can do as you like. But I still have to face the hours, don't I? I mean, the hours after the party, and the hours after that. You do have good days still. You know you do. Not really. I mean, it's kind of you to say so, but it's not really true. 6 anos após o surgimento da infecção, é disponibilizado o primeiro medicamento. Apesar da esperança que representou, rapidamente se percebeu que era ineficaz. Muitos dos doentes morreram na primeira década do VIH.
O número de infectados em 1990 atingia os 10 milhões em todo o mundo. 5 anos depois, eram já 20 milhões. I failed. A imensa maioria faleceu, porque realmente o AZT, sendo ainda um fármaco válido, e os outros que se lhe seguiram não eram suficientemente eficazes em monoterapia, portanto, quando usados apenas isolados, não eram eficazes. Até 96, nós andámos muito, e mesmo depois, um bocado, nós andámos numa espiral que era quase, tinha qualquer coisa de louco, que era que euforia, depressão, euforia, depressão, euforia, depressão. Well, so that is what we do. That is what people do. They stay alive for each other. The doctors told you, you don't need to die. They told you that. You can live like this for years. Well, exactly.